Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, galerinha, dar continuidade ao nosso estudo sobre porcentagem injusta, certo? Hoje a gente vai ver alguns problemas, tá? Falando sobre porcentagem e vamos introduzir, tá, o nosso estudo sobre juros, falando sobre juros simples. Então, vamos começar. Problemas com porcentagem. Vamos aqui para algumas situações, problemas para a gente já entender, tá? A gente já sabe fazer, já utilizar a porcentagem, agora vamos utilizar ela nesses problemas. Então, vamos lá. Situação 1. O motorista estava dirigindo seu veículo em uma rodovia, cujo limite máximo de velocidade no trecho considerado era de 80 km por hora. O radar de um fiscal de trânsito verificou, entretanto, que a velocidade do veículo estava 25% acima da velocidade máxima permitida. Qual seria a velocidade registrada pelo radar? Tá? Então, aqui a gente tem uma resolução. Resolução. Para determinar essa velocidade, há vários caminhos. Então, a gente pode encontrar quanto é 25% de 80, somar com o 80 e obter o resultado, mas a gente vai por esse caminho aqui, ó. Um deles consiste em considerar que se a velocidade do veículo estava 25% acima da velocidade máxima, que era de 80 km por hora, então ela correspondia a 125% dessa velocidade, porque a máxima era 80, então o máximo é 100%. Ultrapassou 25%, então 100 mais 25, 125. Daí a gente vai saber quanto é 125% de 80, tá? Passou, então vamos ver aqui, 125% nada mais é do que, quando a gente transforma em número decimais, 1,25. De, a gente substitui a preposição de pela multiplicação, então a gente tem aí 1,25 vezes 80 km, obtendo 100 km por hora. Portanto, o radar registrou uma velocidade de 100 km por hora. Ok, então vamos agora aqui para a próxima situação. Situação 2. Verônica percebeu que o suco vendido na cantina do colégio sofreu uma variação no preço, passando de R$ 4,00 para R$ 4,80. Qual foi a porcentagem de aumento no preço desse produto? Vamos aqui para a resolução. Podemos inicialmente calcular o aumento em reais. Era R$ 4,00, passou para R$ 4,80. Então, a diferença entre os dois é de 80 centavos, como tem aqui. Assim, tá, o aumento foi de 80 centavos, ou 0,80 real, que ocorreu em relação aos R$ 4,00. Era R$ 4,00, passou a ser R$ 4,80. Então, o aumento em relação a R$ 4,00 foi de 80 centavos. Assim, a gente pode obter a porcentagem do aumento dessa forma aqui, ó, 0,80, tá, em relação a R$ 4,00, porque o aumento foi a partir de R$ 4,00. Então, 0,80 dividido por 4,00, tá? Isso aqui, ó, a gente elimina, dá para a gente eliminar a vírgula, certo? A gente elimina aqui as vírgulas, isso aqui a gente aprendeu no sexto ano, a eliminar essas vírgulas aqui. Tenho duas casas decimais, eu posso eliminar a vírgula e fazer a divisão normalmente. 80 dividido por 400 é igual a 0,20. 0,20 nada mais é do que 20%. Aqui está na forma de número decimal e aqui está na forma percentual. A gente já aprendeu nas aulas passadas a fazer essas transformações, tá certo? Portanto, o aumento foi de 20%. Tranquilinho, tranquilinho. Agora vamos aqui para a próxima situação. Situação 3. Em uma campanha sobre saúde bucal, realizada em uma escola de um total de 35 alunos, 21 disseram que têm o hábito de consultar um dentista regularmente, em intervalos de tempo variando entre 6 meses e 1 ano, possibilitando um acompanhamento mais próximo da saúde bucal. Do total de alunos pesquisados, qual é a porcentagem dos que fizeram tal afirmação? Então, quantos foram os que afirmaram que tem esse hábito de ir
entre 6 meses a 1 ano ao dentista. 21 disseram. De quanto? De 35, que é o total, certo? Então, em cima o que eu quero, embaixo tudo que eu tenho. De acordo com a situação dada, temos 21 sobre 35. Então, 21 afirmaram. Lembrando, tá, pessoal? Na parte de cima, no numerador, eu sempre vou colocar aquilo que me interessa, aquilo que eu quero saber. E embaixo eu vou considerar o todo, tudo que foi dado. Então, aqui, ó, 21 é o que eu quero saber, os que afirmaram, e 35 é o total de alunos. Então, eu tenho 21, 35 avos, transformo agora isso aí em porcentagem. Porém, 35 não é o divisor de 100, mas eu posso pegar, dividir ele por 7, simplificar o 21, 35 avos por 7, porque tanto 21 quanto 35 são divisíveis por 7, e obtenho a fração 3 quintos, fração irredutível 3 quintos. Observo que o 5 é divisor de 100, e o número que multiplica o 5 para obter o 100 é 20, então eu vou multiplicar tanto embaixo quanto em cima da fração, no numerador no denominador, obtendo assim 60 centésimos ou 60%. Então, 60% dos entrevistados fizeram tal afirmação. Vamos aqui para a próxima situação, situação 4. Ao participar de uma avaliação, Rafael respondeu 25 questões de língua portuguesa e 20 questões de matemática. Veja no quadro o número de acertos das questões por disciplina. De português foi 18, tá? Ele tinha respondido 25, acertou 18, e matemática eram 20, ele acertou 15. Com base nos dados apresentados, responda ao que se pede. Qual foi a porcentagem de acertos nas questões específicas de língua portuguesa e nas questões de matemática? Qual foi a porcentagem de acerto em cada uma? E qual disciplina Rafael conseguiu melhor desempenho? Então, se ele quer saber o total de acertos, eu quero saber, vai para cima da fração. O total, para baixo da fração. Ele quer saber de língua portuguesa, tá? Então, só de língua portuguesa, ele acertou 18, e no total de 25. Então, 18 sobre 25, multiplica isso aqui por 4, para obter uma fração centesimal, vai ficar 72 centésimos, aqui considerem como 100, tá? Então, 72%. Questões de matemática. 15 20avos, porque 15 foram os acertos e 20 é o número total de questões. Multiplicando isso aí por 5, eu vou obter 75 centésimos, ou 75%. Então, o melhor desempenho dele foi na disciplina de matemática, que teve 75% de acerto. Então, por meio da situação 4, vemos que a porcentagem favorece uma rápida comparação entre diferentes proporções. Isso aí. Falando em proporcionalidade, ele teve um melhor desempenho em matemática do que em português. Tá? Então, vamos agora, pessoal, falar sobre juros. Depois vocês vão pegar, praticar um pouquinho dessas questões aí de situações, problemas envolvendo porcentagem. E agora a gente vai aprender juros simples. Então, para o cálculo dos juros, são consideradas variáveis a seguir. A gente vai precisar saber pegar essas variáveis aqui no texto. Então, a gente vai ter que identificar. A gente tem o capital, C, tá? Representado pela letra C, a quantia que se empresta ou se toma emprestada, a taxa, esse é o percentual que se aplica para indicar os juros pagos ou recebidos ao final de um período, e o tempo, que é o tempo em que o capital foi emprestado. Aqui o montante corresponde à soma total dos juros mais o capital. Vamos aqui para a situação 1. Uma quantia de R$4.000 será aplicada em uma instituição financeira a juros simples de 5% ao ano. O tempo de aplicação será 2 anos. Qual deverá ser o rendimento em reais obtido por meio dessa aplicação? Então vamos aqui para a resolução. Na situação exposta, quando se pergunta sobre rendimentos, deseja saber
sobre os juros obtidos. Então, o que foi obtido? Rendimento é o que se obteve a mais do que aquele dinheiro, tá? Foi emprestado, foi pego emprestado. Considerando as informações dadas, destacando o capital, tá? Uma quantia que foi aplicada foi de 4 mil. A taxa foi de 5% ao ano. E o tempo foi de 2 anos. Ela foi aplicada durante 2 anos. Primeiramente, vamos calcular os juros em um ano. Juros em um ano. 4 mil vezes a taxa de juros. A taxa de juros é 5%, eu transformo 5% em número decimal, dá para ficar mais fácil para fazer os cálculos. Eu vou obter 0,05. Multiplicando 4 mil por 0,05, eu vou obter R$200. Então, esse foi o meu juro em um ano. Em 2 anos, se em um ano deu R$200, em 2 anos é só dobrar isso aí. Então, multiplica por 2 e eu vou obter R$400 de juros. Então, o rendimento foi de R$400. Ok. Agora, pessoal, vamos ver aqui algumas observações. Primeiro, em relação ao cálculo anterior, né? A taxa percentual utilizada foi dada na forma de número decimal. Então, a gente transforma uma taxa percentual em número decimal. Os juros totais, eles foram calculados multiplicando-se o capital, a taxa e o tempo. Então, aí, para a gente obter os juros, a gente vai ter que multiplicar o capital vezes a taxa vezes o tempo, como vocês vão ver logo abaixo na fórmula que é utilizada para saber os juros simples. A taxa e o tempo estão relacionados com a mesma unidade de tempo, nesse caso em anos. Então, se taxas forem dadas em unidade de tempo diferentes, por exemplo, um mês e outro em ano, eu vou transformar ou os meses para anos ou os anos para meses, o que for mais fácil. E, por convenção, o mês comercial ele tem 30 dias e o ano comercial 360 dias. Então, quando a gente está falando de meses aqui, em problemas, a gente está falando de meses de 30 dias, o ano de 360 dias, certo? Então, quando a gente for converter, saber dessa convenção aqui sobre os meses e os anos. Da última situação apresentada e considerando as observações anteriores, podemos generalizar o cálculo do juros simples como juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, anotem isso aí, tá? Essa formulazinha aqui a gente vai usar bastante. E, nesse caso, devemos nos lembrar de que a taxa é dada na forma decimal. Se quisermos utilizar a taxa percentual, basta dividir por 100. O segundo membro da igualdade anterior. Então, aqui, ó, os juros é igual a capital vezes a taxa, que está aqui na forma de porcentagem, tá? Vezes o tempo. Aqui eu divido por 100 e eu vou obter, tá? Na forma percentual aqui. Como já foi mencionado, podemos calcular o montante, M, também dessa forma aqui. Quem é o montante? O montante é o valor final que eu vou obter com o meu capital, dinheiro que foi investido, que foi emprestado, mais os juros. Então, o montante é isso. As fórmulas dadas permitem-nos calcular qualquer uma das variáveis em função das outras. Na fórmula que fornece os juros simples, conhecendo as 3 variáveis, podemos obter a 4ª variável. Veja mais algumas situações que exemplificam alguns desses cálculos. Então, vamos ver. Situação 2. Um cliente adquiriu um empréstimo bancário de 25 mil a juros simples. Ele pretende quitar essa dívida em uma única parcela após 12 meses, com juros de 4.500. Para que isso seja possível, qual deve ser a taxa percentual mensal máxima de juros simples? Então, vamos ver aqui. O que é que ele nos deu aqui? O dinheiro que ele pegou emprestado, então o capital. Ele pretende pagar essa dívida em 12 meses, tá? Então a gente tem um tempo, e os juros a gente já tem aqui, ó, é de 4.500. Ele quer saber agora a taxa. Aí olha que aqui a gente tem os valores, vamos só substituir lá na fórmula. Resolução. Do exposto temos o capital, o tempo e os juros.
devemos calcular a taxa, substituindo os valores na fórmula. Então, juros, a gente coloca aqui, ó, que é 4.500, capital, 25.000, a taxa que a gente vai descobrir, e o tempo, 12 meses. O que a gente vai fazer? Isolar o valor do I, isolar o I, né, que é a taxa. Então, fazendo aqui, ó, 25 vezes 12, a gente multiplica, dá 300 mil. 300 mil está multiplicando, ele passa dividindo. Tá? Então, aqui, o que aconteceu aqui? O que estava no segundo membro foi para o primeiro, o que estava no primeiro foi para o segundo. Quando isso acontece, a gente não precisa mudar sinal, tá? Porque tudo mudou ao mesmo tempo. Deixei a taxa isolada, o 300 mil que estava multiplicando, passei dividindo, aí sim, agora só passei um valor, então a gente vai mudar a operação dele. 4.500 dividido por 300 mil vai dar 0,015. Transformando isso aqui para o percentual, tá? A taxa percentual, só multiplicar por 100, a gente tem 1,5%. Então, a taxa percentual deverá ser de, no máximo, 1,5%. Agora vamos aqui para a próxima situação, situação 3. Uma quantia de dinheiro foi aplicada com a taxa de juros simples de 0,8% ao mês durante 3 anos, rendendo juros simples de R$ 864. Qual foi essa quantia? Olha que o capital aqui não é dado. O que é que ele dá? Dá o tempo, dá a taxa e dá o juros. O valor foi obtido. Só que veja que a taxa e o tempo estão em unidade distinta. Um está em mês e outro está em anos, está em unidade de tempo distintas. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou transformar tudo em meses, certo? Mais fácil pegar os anos e transformar em meses. 3 anos vai ter 36 meses. Então, capital que eu quero saber, a taxa de 0,008 ao mês, já transformei o 0,8% em número decimal. 3 anos, 36 meses, e os juros foi de 864. Substituindo isso aqui, eu vou ter 864, que é igual ao capital, que eu não sei quem é, quero descobrir, vezes a taxa, vezes o tempo. Multiplicando a taxa e o tempo, 0,008 vezes 36, eu vou obter 0,288 vezes C, que é o capital. Passo isso aqui multiplicando para lá, dividindo, tá? Aqui, ó, passei o C para cá, não tem problema nenhum. 864 dividido por 0,288 é igual a 3.000. Então, a quantia que tem que ser aplicada é de R$3.000. Agora, a gente finaliza aqui, tá certo, pessoal? O nosso estudo sobre juros simples, porém, vocês vão ter um tempinho para ficar respondendo algumas questões. Façam algumas de juros simples, façam algumas de problemas com a porcentagem, tá certo? Se precisarem, utilizem também a calculadora em alguns juros que é preciso, tá certo? Às vezes, por conta de alguns cálculos, por exemplo, essas divisões, essas multiplicações com números decimais para agilizar. Mas, se você não domina ainda essas multiplicações, essas divisões, vocês tentem fazer e as dúvidas a gente tira nas aulas ao vivo, tá bom? E é isso, pessoal. Então, até a próxima. Fui.